Fala, galerinha! Essa é uma aula para o 6º ano do ensino fundamental com o tema English in the World. A importância do inglês no mundo atual. O inglês é falado como primeira língua nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, que inclui o país de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda. Também é falada como primeira língua no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, na África do Sul e em vários países das Caraíbas. Um deles é a Ilha de Maurício. O fenômeno da crescente globalização e a consequente necessidade de uma linguagem eficiente de comunicação fazem com que a língua inglesa seja hoje fundamental em todo o mundo. É a língua internacional das viagens e dos negócios. É a língua da comunicação mundial. O domínio do idioma significa crescimento, desenvolvimento e, acima de tudo, melhores condições para acompanhar as rápidas mudanças que têm vindo a ocorrer. O inglês abre assim as portas para o desenvolvimento pessoal, profissional e cultural. Há estimativas de que 80% das publicações científicas do mundo, 75% de toda a comunicação internacional por escrito, 80% da informação armazenada em todos os computadores do mundo e 90% do conteúdo da internet são em inglês. O inglês é a língua da informática, do cinema mundial, dos desportos internacionais, da aviação, dos encontros científicos, do comércio internacional e do turismo. Tem uma função social e comunicativa. Tornou-se o veículo de intercâmbio mundial. A intensificação do processo de interação entre povos e culturas por via do estreitamento das relações econômicas tem transformado o domínio do inglês num bem valioso. Há bem pouco tempo, o inglês era um privilégio de poucos. Hoje, é uma necessidade de muitos. Lido o texto, agora nós vamos falar um pouquinho sobre nuvens de palavras. Nuvem de palavras, ou word cloud, é um gráfico digital que mostra o grau de frequência das palavras em um texto. Quanto mais a palavra é utilizada, mais chamativa é a representação dessa palavra no gráfico. As palavras aparecem em fontes de vários tamanhos e em diferentes cores, indicando o que é mais relevante e o que é menos relevante no contexto. Esse recurso pode ser utilizado em atividades de interpretação e produção de textos. Também, a gente pode utilizar esse recurso para retirar palavras do texto que nos chamam a atenção. Então, fica muito mais visual e é mais fácil de entender aquele texto através daquela word cloud. Nessa aula, nós vamos falar também sobre o alfabeto em inglês. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, clica no card aqui em cima, assiste o vídeo e volta para cá para continuar a explicação. Hora da atividade. Você recebeu na sua atividade um texto. Ele está em inglês, The Importance of English in Today's World, e tem a tradução dele, A Importância do Inglês no Mundo Atual, que foi o que a gente fez a leitura anteriormente. Observa que no seu texto, tanto em inglês quanto em português, ele tem palavras que são as mesmas palavras e expressões que elas estão sublinhadas. Presta bem atenção nessas palavras sublinhadas, porque elas vão te ajudar a responder às próximas questões. Number 1. Responda com trechos do texto em inglês em quais países do mundo, segundo o texto, o inglês é falado como primeira língua. Number 2. Complete a frase com trechos do texto em inglês. O domínio do idioma significa crescimento, desenvolvimento e, acima de tudo, aí você completa. Number 3. No texto, aparecem alguns números, porcentagens. Complete as informações abaixo com esses números corretos. Letter A. Percent of scientific publications in the world are in English. Letter B. Percent of the internet content are in English. Letter C. Percent
of the information stored in all computers in the world are in English. Agora você vai observar essas nuvens de palavras. Veja que 2 delas estão em português e 2 delas estão em inglês. E vai responder as seguintes questões. Olhando as palavras de word cloud número 1, qual é o assunto principal que ela se refere? A. Férias. B. Pandemia. C. Educação. Observe a nuvem de palavras número 4. Qual é o assunto principal que ela se refere? A. Epidemia global. B. Vacinação global. C. Educação global. Agora, você vai construir uma word cloud em português usando as palavras importantes do texto. A importância do inglês no mundo atual. A versão dele em português, ok? Você precisa usar no mínimo 10 palavras e deve usar como exemplo as nuvens de palavras vistas anteriormente. Crie a sua nuvem dentro do quadrado que está na sua folha. No último exercício, você vai utilizar o seu conhecimento no alfabeto em inglês, nos sons das letras, para responder, ok? Usando os sons das letras em inglês, soletre as seguintes palavras. Veja o exemplo. World, W-O-R-L-D. Agora você vai fazer para First, Travel, Scientific, Tourism, English. Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula sobre English in the World. Nós vimos o conceito sobre word cloud e também sobre the alphabet, que é o alfabeto em inglês. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima!